Nunca esqueço de gravar. Então, ó, na aula de hoje eu vou falar sobre a lista 26, que está no WhatsApp, e do pessoal das atas tem um post-it. Nessa lista 26, eu vou fazer o exercício, vou começar pelo exercício 4, que é um exercício que você só precisa saber a teoria. Então, ele é uma forma de você lembrar essa teoria aí, tá? Então, vamos lá. Exercício 4. Ele fala assim, ó, um prisma triangular desvia um feixe da luz verde de um ângulo θA em relação à direção de incidência. Como ilustra a figura? Então, ó, ele deu o desvio, tá? Ele falou que desviou θA. Se a placa plana do mesmo material do prisma for colocada entre a fonte de luz e o prisma nas posições mostradas nas figuras B e C, a luz, ao sair do prisma, será desviada, respectivamente, de ângulos θB e θC. Em relação à direção de incidência, indicado pelas retas, os desvios angulares serão tais que... Ó, o que a gente tem? A gente tem uma situação A, que eu tenho um prisma aqui. Colocou um prisma, todo bonitão aqui. E esse prisma, o feixe de luz vem e ele sai aqui com um desvio. E esse ângulo aqui, ele falou que é θ. Isso aqui é a situação. A gente tem uma outra situação que ele coloca uma lâmina de faces paralelas aqui. E ele coloca o mesmo prisma do ladinho aqui. Fala para mim. Nessa situação, o raio que vem assim na lâmina, porque o raio continua na mesma direção. Esse raio vai sofrer desvio? Não, a reflexão, ela sempre acontece, tá? Ela sempre acontece. Mas a passagem no meio, ela também pode acontecer sempre. Então, por exemplo, 4%, ele aconteceu a refração, ele está mudando de meio. Mas, às vezes, a refração tem um desvio do raio. Nesse caso, vai ter desvio do raio da refração? Temos um acho que sim. E aí? Ó, a resposta da Laura está 99% correta. Não porque são paralelas. Na verdade, não vai sofrer desvio. Aliás, falou que não vai sofrer desvio porque é perpendicular à lâmina. O raio é perpendicular à lâmina. Lembra, sempre quando a gente precisa ver o desvio, a gente precisa achar o ângulo de incidência. Para achar o ângulo de incidência, a gente faz o quê? Normal. Formou, ela é paralela à normal. Tá? Na verdade, o que faltou na palavra, na frase da Laura, não porque ela é paralela à normal. Se ela é paralela à normal, ele não vai sofrer desvio. Então, se ele não sofre desvio, ele vai chegar aqui na mesma angulação que ele tinha na situação A. Então, ele vai sair aqui com o mesmo ângulo. O θB é igual ao θA. Tá claríssimo isso? Sim. Então, pera. Situação C. Eu vou dar um espaço aqui para a gente poder desenhar. O raio vai vir aqui. E aí? Agora ele vai sofrer desvio?
Ó, a palavra correta não é desvio, porque desvio dá a entender que ele muda a trajetória dele, ele tem um ângulo diferente do que ele tinha. O que acontece com esse tipo de raio, ele muda onde ele vai passar, ó. Ele continua paralelo, ele é deslocado. Lembra dos exercícios que a gente fazia de lâmina? Ele é deslocado. Ele é deslocado, só que quando ele sai da lâmina, ele sai com a mesma inclinação. Tá? Não, é refração. É refração. Ó, quer ver? Ó, vamos lembrar aqui no canto como que funciona? Que vai dar uma ajudada. Ó, eu tenho uma lâmina paralela aqui. O raio chega na lâmina paralela assim. O que a gente faz? Desenha normal. O que acontece? Esse raio aqui, ele vai sair, na hora que ele entra nessa parte aqui, se ele não sofresse nenhum tipo de refração, quer dizer que se os meios fossem iguais, ele ia sair nessa reta aqui. Ele ia sair por essa reta. Só que os meios são diferentes. Então, ó, o que acontece? Ele saiu do menor ar e foi para o vidro. Geralmente isso aqui é um vidro. Ele foi para o vidro. O vidro tem um índice de refração maior. Então, quando ele vê o maior, ele aproxima da normal. Aproximou. Então, ele veio para cá. O que vai acontecer? E que dó da Kathleen. Kathleen, tudo bem? A aula de história teve que mudar para problemas técnicos para a próxima, tá? Então, as duas últimas são de história, tá bom? Agora, se você quiser continuar aí, livre, leve, solta, pode continuar, tá? Mas a aula de história mudou para a próxima. Ó. Aqui eu vou desenhar outra normal. Você concorda que tem um Z do Zorro aqui? E na hora que a gente faz esse Z do Zorro, esse ângulo aqui é igual a esse. Então, o ângulo de refração é igual ao ângulo de incidência aqui. Tá certo? Ó, a fórmula não é assim? N1 seno de θ1 é igual a N2 seno de θ2? Bem, se é assim, aqui nessa situação era N1 seno de θi, né? Esse ângulo aqui é I. Então, ó, situação 1, eu vou colocar isso aqui como situação 1. Na situação 1 deu N ar vezes seno de θi é igual a N vidro seno de θr. Na situação 2, ficou N vidro vezes seno de θr, e aqui eu sei que é N ar. Quanto que vai ter que dar a interrogação? Ó, tá vendo? Ó, isso daqui é exatamente o que está aqui. E se o N ar é a mesma coisa, quanto que vai valer esse ângulo? I. Então, se esse ângulo vai valer I, significa que o raio ele tem que necessariamente sair paralelo ao que ele entrou. Ele sai paralelo ao raio original. Porque eles fazem o mesmo ângulo que a normal, ó. Porque são duas retas transversais cortadas por duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Então, esse ângulo aqui, se é igual a esse continuação é paralela a essa. Então, por isso que esse raio ele sofre um desvio, ele sofre um deslocamento. Ó. Ele deslocou D. Tanto é que aqui a gente fala quanto ele deslocou. Ele deslocou D. Aqui não, aqui ele desviou.
Então aqui ele não sofre um desvio, ele continua na mesma, ele continua paralelo à direção original. O que vai acontecer é que ele se deslocou. Eu desenhei para baixo, mas tem que analisar para ver se é para baixo mesmo. Tá muito claro isso para todo mundo? Então, ó, se ele vai entrar com o mesmo, se ele entra com o mesmo paralelo ao raio original, então o que vai acontecer aqui? Ele vai sair com um ângulo θc que também é igual ao θa. Pronto, todo mundo é igual. Todo mundo é igual, alternativa A. Assim, ó, esse exercício aqui é prêmio Nobel. Se tivesse um prêmio Nobel para os exercícios, esse seria um ganhador de prêmio Nobel. Muito bem feito. Tá? Você não faz conta, mas requer bastante conhecimento. Tá? Bem legal. E aí? É difícil o exercício? O exercício em si não é difícil. O que ele cobra é esse detalhe aqui. Tá? Esse detalhe aqui pode ser que seja um detalhe que esqueceu. Na aula, eu falei disso. Eu falei que ó, esse raio sai sempre paralelo ao original. Isso é importante gravar. Por quê? Por causa de exercícios como esse. Ó, esse exercício tem a cara do Enem. É um exercício assim, ó, feito pro Enem. Prova de física do Enem, assim, ó, é a cara. Tá? Beleza? Todo mundo fera? Então, vocês estão fera, eu também estou fera. Ó, agora, vamos para o exercício exercitar. Fazer o exercício 1. Da FUVEST, primeira fase, caiu recentemente esse exercício aqui. Exercício aqui. Recentemente. Então, ó. Ó, esse tipo de exercício caiu na primeira fase e na segunda fase da FUVEST. Então, ó, quem faz física aberto, você precisa saber isso aqui, tá? Quem faz física aberto na FUVEST, que é quase todo mundo, o que vai acontecer? Ele tem um gerador aqui, o gerador ficou pequenininho, mas ele tem um gerador aqui, eu vou colocar G de gerador, e aqui ele tem um detector. E aconteceu um desvio de 15 graus nessa situação. E a gente sabe que isso aqui é um prisma que tem um ângulo de 25. Então, ele conhece. Vamos ver o que ele fala. Fala assim, ó, em uma aula de laboratório de física, utilizando-se o arranjo experimental esquematizado na figura, foi medido o índice de refração de um material. De refração de um material sintético chamado de poliestireno. Nesse experimento, radiação eletromagnética provindo de um gerador de micro-ondas propaga-se no ar e incide perpendicular em um dos lados do bloco do poliestireno, cuja secção reta é um triângulo retângulo que tem um dos seus ângulos medindo 25 graus, conforme a figura. Um detector de micro-ondas
um detector de micro-ondas indica que a radiação eletromagnética sai do bloco, propaga-se no ar em uma direção, que forma um ângulo de 15 graus com a de incidência. A partir desse resultado, conclui-se que o índice de refração do poliestireno em relação ao ar para esse micro-ondas é de aproximadamente... Ó, o que você faz? É lei de Snell, tá? Se você tem a fórmula decorada, é bom. Se não tiver, não tem problema, tá? Essa daqui é a parte que eu acho que não vale a pena decorar a fórmula. Acontece duas refrações, tá? Acontece uma refração 1 nesse ponto e acontece uma refração 2 nesse ponto. Primeiro, essa luz aqui, na hora que ela entra no ponto 1, ela vai mudar de direção? Não. Por que não? Muito bem. Perpendicular à face do prisma. Se ela é perpendicular à face do prisma, ela é paralela normal, não muda. Na situação 2, ela vai mudar de direção? Sim. Por que ela vai mudar de direção? Porque ela não está mais paralela normal e perpendicular à face. Então, a gente desenha normal. Ó, o que é importante para a gente? Para a gente é sempre importante descobrir o ângulo de incidência. Eu vou dar duas opções, tá? A ou B. Quem que é o ângulo de incidência? Temos um B. Por enquanto, só um B de 28. Outro B. Outro B. Ninguém com A. O A tá por fora. A não sabe de nada. Então, ó, se ninguém tá com A, vocês estão certos, tá? Então, ó, é o B mesmo. Então, o B é o ângulo de incidência. Então, ó, o B é o ângulo de incidência. Legal. Então, eu preciso descobrir ele, porque as minhas relações, por exemplo, lei de Snell, sempre está relacionado ao ângulo de incidência, tá? Beleza. Antes de mais nada, presta atenção na dica que eu vou te dar. Se ele te deu o desvio, você não precisa da lei de Snell para encontrar o ângulo de refração. Ele te deu o desvio aqui, vale 15. Quem que é o ângulo de refração? O ângulo de refração é esse aqui, ó. É tudo isso aqui. Tá? O ângulo de refração é tudo isso aqui. Na verdade, eu falei uma bobeira, né? Na verdade, não tem a ver com desvio, né? Tem a ver com esse ângulo que está aqui dentro. Ó, quem que é o ângulo de refração? Você viu que isso daqui é um oposto pelo... Não. Tava certo que eu falei no começo. Ó, você percebeu que isso daqui que eu estou desenhando em preto é um oposto pelo vértice com B? Sim ou não? Esse ângulo em preto aqui, o azul é o ângulo de refração. E o em preto é o oposto pelo vértice com B, ó. O B, tá vendo? Ó, tem a linha pontilhada em vermelho e a linha pontilhada em roxo. Então, ó, dois peixinhos se beijando. Então, quer dizer que aqui é B. Pronto. Se eu sei o ângulo de incidência e sei o desvio, eu sei o ângulo de refração. Você vai construir esse tipo de exercício sempre nessa sequência. Tá? Sempre nessa sequência. Por quê? Agora, eu vou usar o A12, o triângulo A12, para descobrir quanto que vale o Azinho. Porque se eu descobrir o Azinho, eu descubro o B. Se eu descobrir o B, eu descubro o R. Eu tenho um ângulo de incidência, eu tenho um ângulo de refração, acho o índice de refração do vidro. Tá? Sempre assim. Ó,
Aqui tá fácil, porque esse ângulo é 90. Então, ó, no triângulo A1, 2, a gente sabe que 25 mais 90 mais A é 180. Então, A deu 90, deu 90 menos 25, deu 65. O A vale 65 graus. Tá bom. O A vale 65 graus. Alguém sabe como que eu descubro o B? Sim ou não? Vai ter um colapso chamado... Não. Não. Ó, cuidado, parece mesmo, né? Que o R é o A mais B, mas não é, ó. Porque esse raio aqui, ó, ele segue para cá. E esse raio aqui segue para cá. Então, eles não formam não é a mesma coisa. Nossa, é mais fácil do que vocês imaginam. O que está empontilhado não é normal? Se o que está empontilhado é anormal, a normal faz um ângulo de quanto com o plano? O ângulo que a normal faz com o plano é 90. Então, quer dizer que do outro lado é 90. Então, eu sei que A mais B tem que ser quanto? 90. Então, A mais B é 90. Então, B é 90 menos 65. É o vulgo 25. Tá? Beleza? Então, achamos que o B é 25. Bem, se o B é 25, a gente descobre o R. Por quê? A gente sabe, então eu vou falar que isso daqui é a primeira situação, isso daqui é a segunda. Quem que é o R? O R é igual a B mais 15. Então R é 40. Pronto. Tem um ângulo de incidência, tem um ângulo de refração. Agora descubro o índice. Repito. Ó, aqui forma um ângulo de 90 porque é a normal. A normal sempre forma um ângulo de 90 com o plano. Porque sempre quando vai acontecer uma refração, a gente precisa desenhar a normal. Na hora que a gente desenha a normal, ela forma um ângulo de 90 com o plano. Tá? Ó, a primeira vez que você vê a resolução do exercício desse, ele não é simples. Mas assim, ó, se você sabe aonde que você tem que olhar, os ângulos que você tem que olhar, ele fica assim. Tá? Depois de treinar bastante, ele fica um exercício mais simples. Tá respondido esse negócio do normal aí, Rafael? Sim. Então, fera. Então, o R vale 40. Bem, se esse R vale 40, agora a gente usa a lei de Snell. Então, lei de Snell. Na lei de Snell, a gente sabe que NA seno de θ, eu vou colocar B, porque senão vai confundir. NB seno de θB é igual a NA seno de θR. Né?
Eu quero descobrir quanto que vale esse NB. O seno de θB está aqui, é o Bzinho, que vale 25. Aqui é o ar, o ar vale 1. E o seno de θR vale 40. Pronto. Ele deu a tabela. O 25 vale 0,4 e o 40 vale 0,6. O NB é 0,6 por 0,4, quarta vírgula, 3 sobre 2. É vulgo 1,5. Alternativa B. Correu, abraçou o fiscal e fala: esse ano ninguém me segura. E aí, o que vocês acharam? Impossível? Vocês acharam difícil esse exercício? Eu senti que vocês acharam difícil. Trabalhoso. Dá pra fazer, né? Assim, é o da FUVEST. É um clássico, tá? Isso aqui é clássico. Isso aqui você precisa saber. Essa construção, você tem que voltar lá na aula. Volta na aula que eu falei de prisma. Repete aquele desenvolvimento várias vezes para você poder dominar as coisas. Por quê? Tudo que eu fiz aqui tem naquele desenvolvimento lá que eu chego na fórmula do desvio. Então você precisa treinar para você poder fazer as associações mais rápidas. Mas bem, uma dica importante: ele te deu o desvio e ele te deu esse ângulo que está aqui em cima. Você já sabe que você vai descobrir o ângulo de refração e o ângulo de incidência por geometria, tá? Por quê? O ângulo de refração é sempre o desvio mais de incidência. Isso daí, se você quiser decorar, você pode decorar, tá? O ângulo de refração é sempre o ângulo do desvio mais o de incidência. É sempre, tá? Claro, cuidado, mas é esse de incidência aqui, né? É esse aqui, não esse. Tá? É esse. Se você quiser decorar isso aí, vai dar bom, tá? Então essa é uma maneira de você, porque aí você já ia rápido, né? Você fala assim: nossa, vou achar o de incidência aqui. Oh, opa, então isso aqui é 25, então eu achei lá 25 mais 15, 40, tá? E outro detalhe, né? Esse ângulo aqui de incidência é sempre esse, tá? Eu não quis fazer assim porque é muito decorado, tá? Mas se você tiver um poder de capacidade de, de decorar muito alto, você faz exercício aqui em 10 segundos. Por quê? Você sabe que esse ângulo é esse, você sabe que esse é esse mais esse. Então você sabe que o de incidência é 15, é 25, e você sabe que o de refração vai ser 25 mais 15. Já vai na lei de Snell direto, fez em uma linha o exercício, tá? Mas tem muita decorada, e eu acho que aí já é um pouquinho demais, já. Mas fiquem de olho nesses detalhes, né? Fera. Então, ó, vamos fazer mais um de prisma, e aí eu finalizo. Vou fazer mais um de prisma? Não, eu quero bater no martelo de uma coisa aqui, que eu acho que é importante. Volta lá vai pegar a lista 24 aí, que eu vou fazer o exercício 3 do exercitar, da lista 24. Se der tempo, eu faço mais um de prisma. Então, isso aqui é a lista 24, exercitar, exercício 3. Ó. Eu vou fazer ele porque esse exercício aqui já caiu vários. Ó, esse exercício aqui, da Unesp já cansou de cobrar esse exercício aqui. Eu não sei porque. E caiu recentemente esse exercício, tá? Caiu um que é da Vitória Regia, ou esse é o da Vitória Regia. Não. Mas caiu um que é o da Vitória Regia, que é a mesma coisa. Sabe que ele tem
Não. É muito parecido mesmo. Não, eles são parecidos. Ó, ele fala assim nesse exercício. Dentro de uma piscina, um tubo retilíneo luminoso, luminescente. O outro, ele fala assim, ó. O outro fala assim, ó. Uma haste luminosa de 2,5 metros de comprimento está presa verticalmente a uma boia. Tá? Eles são muito parecidos. É a reciclagem do exercício. E recentemente caiu da Vitória Regia. Que eles escondem o diamante, alguma coisa embaixo da Vitória Regia. Que é o mesmo exercício também. Então, ó, dentro de uma piscina de um tubo retilíneo luminescente com 1 metro de comprimento, pende verticalmente a partir do centro de uma boia circular opaca de 20 centímetros de raio. A boia flutua em equilíbrio na superfície da água da piscina, como representar a figura. Sabendo-se que o índice de refração absoluta do ar é 1 e que o índice de refração absoluta da água da piscina é 1,25. A parte visível desse tubo, para as pessoas que estiverem fora da piscina, terá comprimento máximo igual a... Sucesso. Ó, então, a gente sabe que o índice de refração da água é 1,25. O índice de refração do ar é 1. É isso que ele quer saber o que está visível para as pessoas que estão fora da área. Então, assim, ó, a parte do tubo que está... cadê? A parte visível desse tubo para as pessoas que estiverem fora da piscina terá comprimento máximo de... Ele quer saber quanto que as pessoas conseguem enxergar. Bem, é aquele mesmo esquema, né? Como que é o esquema? Você pega uma região, um ponto qualquer do tubo, não importa. Então, você pega um ponto qualquer do tubo, e esse ponto qualquer do tubo ele vai passar aqui. Do tubo, vem um raio luminoso aqui. O que vai acontecer com esse raio luminoso? Ele vai afastar da normal. Então, ó, vamos desenhar uma normal aqui. Então, ó, tá um raio luminoso, e esse raio luminoso, ele vai afastar da normal. Então, ele está vindo aqui, ele afasta. Por quê? Ele está indo para o meio de menor N. Menor N. Tá bom. Ó, o que importa para a gente é o índice, é o ângulo de incidência, que é esse aqui. Esse ângulo de incidência aqui é a mesma coisa que esse ângulo aqui. Z do Zorro. Z do Zorro. Essa construção é sempre assim, tá? Isso a gente nunca vai mudar nesse tipo de construção. E o nosso índice de refração é isso. Vai usar a lei de Snell, não tem jeito. Então vamos lá. Lei de Snell. Então, como que é a lei de Snell? NR, seno de θr, né, é igual a N água, seno de θi. A gente sabe quanto que vale do ar, 1. E a gente sabe quanto que vale da água, 1,25. A pergunta dele é o quanto... cadê? A parte visível desse tubo para a pessoa que estiver do lado de fora da piscina será... Ele quer saber qual que é o pedaço que está visível para a pessoa do lado de fora. A gente sabe que do jeito que a gente desenhou aqui, o que está visível para a pessoa é o X aqui. Certo?
o x. Então, se isso daqui é x, a gente sabe que esse comprimento aqui é 1 menos x. Tá? Esse comprimento aqui é 1 menos x, isso aí não tem jeito. Até aqui, tranquilo? Porque isso daqui é uma construção normal, tanto do outro exercício quanto desse. Esse pedaço até aqui meio que é o que a gente faz sempre. O que muda, o que vai mudar é de acordo com as informações que ele te dá. Tá? Tranquilo mesmo? Sim ou não? Tá. Olha só. No outro exercício que a gente fez, ele deu informação de alguns ângulos. Nossa, mas ficou muito parecido mesmo. Eu achei que ia ter alguma diferença, mas nem isso. Ele ficou muito parecido. Ó, qual que é o nosso próximo passo aqui? Qual que vocês acham que é o nosso próximo passo? E como que a gente faz isso? Pensem no simples. Pensem no simples. Não, é por física mesmo. Porque assim, ó, você concorda comigo que olha como que ele faz a pergunta. Ele faz a pergunta assim, ó. A parte visível de tudo que as pessoas estiverem do lado de fora terá comprimento máximo. Ele quer saber qual que é o máximo do x. Para ser o máximo do x, o que vai acontecer? Esse ângulo tem cada vez ter que subir mais. Para esse ângulo ter que subir mais, ele tem um limite. Por quê? A partir desse limite, o raio luminoso não vai para fora da piscina. Então ele sofre uma reflexão total. Então o que eu preciso fazer? Nesse tipo de exercício, lembre-se disso. Nesse tipo de exercício, eu preciso calcular sempre o ângulo limite. É isso aí. É o ar sobre a água, tá? Então, ó, lembre-se, seno do ângulo limite, que é o L, vai ser sempre o menor pelo maior. Então, é ar pela água. Então, ó, seno do ângulo limite foi 1 por 1,25. Tá? Essa conta aqui vai dar 0,8. Tá bom? Então, eu achei o ângulo limite. Por que isso é importante? Porque se você sabe o ângulo limite, o ângulo de incidência vira esse ângulo limite. Tá? Esse ângulo de incidência, ele virou o ângulo limite. É sempre assim. Isso aí não vai ter erro aí. Então, ó, portanto, o seno de θi é igual ao seno de θr. Então, seno de θi é igual a 0,8. Porque aqui é o máximo comprimento que ele vai. Você tem razão, mas é até um pouquinho mais do que isso. Porque assim, ó, mesmo se ele não tivesse dado todos os índices, ele pedisse para você calcular o índice, esse negócio de você ver o comprimento máximo, ele sempre vai precisar do ângulo limite. Por quê? Cada vez mais que subir esse ângulo aqui, ó, cada vez mais vai mudar a angulação de entrada. A angulação de entrada vai ficar maior. Então, isso depende do ângulo limite, independente dessas informações, entendeu? Mas é sempre nessa estrutura mesmo. Tá?
Então, ó, eu descobri o seno de θi. O que eu faço? Descubro o seno de θr. Porque se eu achei o seno de θi, eu descubro o seno de θr. Portanto, o seno de θr é 1,25 vezes o seno de θi. Então, o seno de R é igual a 1,25 vezes 0,8. Então, o seno de R ficou 1,25 vezes 0,8 deu 1. Né? Que é o que a gente esperava, na verdade. Né? Agora, com essa informação, você sabe o seno. Se você sabe o seno, o que é seno? Cateto oposto por hipotenusa. Acha a hipotenusa, faz um Pitágoras no triângulo. Nem precisava dessa parte aqui. Né? Essa parte aqui foi meio burra. Né? Faz um Pitágoras. Porque você sabe isso daqui, ó. Cateto oposto, hipotenusa. Achou hipotenusa, Pitágoras. Então, ó. Vou dar um nome para o triângulo A, B, C. Então, ó. No triângulo ABC, seno de θi é cateto oposto por hipotenusa. θi é 0,8. Cateto oposto vale 20. A gente acha a hipotenusa. Multiplica aqui em cruz. A hipotenusa é 20 por 0,8. É 200 por 8. 200 por 8 é 25. Então, a hipotenusa é 25. Nesse mesmo triângulo, no triângulo ABC, a gente faz um pitch. Então, ó, voltando aqui para o triângulo ABC. Ó, a hipotenusa vale 25, esse lado vale 20. Quanto que vale 1 menos x? 25, 20 e... Não é 0,2 não. Então, ó, se a hipotenusa é 25, esse lado é 20, que tipo de triângulo retângulo é esse aqui? É o 3, 4, 5. É o 3, 4, 5. Todo mundo multiplicado por 5. Então, esse lado aqui vale 15. Então, a gente descobriu quanto que vale esse x. Bem, a gente descobriu que esse lado vale 15. E aí, consequentemente, a gente descobre quanto que vale esse tamanho aqui, né? O x. Então, ó. Por Pitágoras, a gente sabe que 25 ao quadrado é igual a 20 ao quadrado mais 1 menos x ao quadrado. Então, desenvolvendo Pitágoras aqui, a gente sabe que isso aqui é 15. E aqui tem que valer 100, ó. Ó, tomar cuidado, porque aqui tem metros. Então, aqui vale 100. É igual a 15. E não tem mais. Certo? Fazendo a conta aí. Então, você vai descobrir que o x é 100 menos 15. X é 85 centímetros. 85 centímetros da haste. Alternativa B. Tá? Esse tipo de exercício é sempre assim. Faz o ângulo limite, manda bala. E aí você vai descobrir o ângulo de incidência, alguma coisa do tipo. É sempre essa sequência. Beleza? Com isso eu finalizei. Tá? Então, ó. Se inscreva no YouTube lá. Volto. Se inscrevam lá no YouTube, fique de olho. Essa semana vai sair mais dicas aí para vocês. Fechou? Então, ó. 1, 2, 3, aprovação.
Cliquei no botão errado aqui, ó. Eu saí da sala, deu um pânico por alguns instantes. Beleza? Então, ó, fechou. É isso aí. Até amanhã.